Irmãos, hoje pela manhã eu meditava sobre essa palavra. Só que no momento da leitura aqui da palavra, eu fui tomado de uma emoção, sabe, muito grande. E é algo sobrenatural, sabe? Eu comecei a imaginar, quando eu estava aqui na leitura, esse momento da pergunta de Isaac. Isaac olhando para o pai, sem saber que ele era o sacrifício. Pai, onde está o cordeiro? Sabe o que Deus está colocando no meu coração? Tem decisões que não são fáceis de ser tomadas. Tem decisões que é muito difícil de você tomar. E durante a leitura, o que vem à minha mente é: Isaac é o filho, o fruto da promessa. Isaac é o fruto de oração. Isaac é aquele que trouxe alegria para aqueles que eram já avançados de idade e não podiam mais ter filhos. E aí eu me coloco aqui agora no lugar do pai e no lugar do filho. O que fazer diante de certas situações que aos nossos olhos é impossível de resolver? Porque quando nós olhamos para a nossa vida espiritual, o que nós entendemos de adoração? O que você entende de adoração? O que eu entendo de adoração? Quando nós perguntamos para qualquer pessoa dentro de uma igreja, o que é adoração? Sabe qual é a primeira coisa que vem à nossa mente? Música. A primeira coisa que vem à mente é louvor. Adoração para alguns é algo que traz emoção, algo que motiva, às vezes algo que faz chorar. Adoração para alguns é levantar as mãos, às vezes pular, é gritar. Só que a verdadeira adoração vai muito mais além de altar, vai muito mais além de louvor, de música, vai muito mais além de emoções. A adoração é algo muito além que a gente às vezes não consegue imaginar. E se você perceber, a fé de Abraão não é uma fé emotiva,
que o fruto que eu te dei, você sacrifique a mim. Só que dentro da palavra eu não vejo Deus em momento algum dizendo assim: Senhor, não, para com isso, Senhor, olha, o Senhor me deu, o Senhor vai tirar, o Senhor, mas eu lutei tanto, eu orei tanto. Ele não, em momento algum dentro da palavra, eu vejo Abraão murmurar, eu vejo Abraão reclamar, eu vejo ele questionar Deus, mas eu vejo pela palavra ele acordando de manhã, rachando lenha, pegando o jumento, convidando os servos e pegando teu filho para sacrificar a Deus. Mas dentro dessa palavra, você sabe o que me chama a atenção? Eu tenho refletido sobre isso há muito tempo da minha vida. Que a Bíblia diz assim: ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Isso quer dizer que já fazia 3 dias caminhando com 2 servos, o jumento e o filho. Ao terceiro dia, ele foi avistar aonde seria o quê? O sacrifício. Vamos parar aqui. Ele não mede esforço para fazer o melhor para Deus. Deus estava pedindo que aos olhos humanos era impossível. Além de algo impossível, 3 dias caminhando para fazer o melhor para Deus. E essa palavra vai de encontro com aqueles irmãos que não se esforçam nem para orar. Essa palavra vai de encontro com aqueles irmãos que 2 cultos por semana ele não faz nada para estar na igreja, para fazer o melhor para Deus. Essa palavra vai de encontro com aqueles que oraram, Deus abriu porta, Deus mudou a história e hoje tem receio, questiona, porque Deus às vezes irmãos pede aquilo para manter a obra de Deus, a igreja aberta. Hoje tudo é muito, eu não posso, não sou capaz de fazer o melhor para Deus. E aí continuando, ao terceiro dia, Abraão olhou e viu o lugar de longe, ainda estava longe. Quantas pessoas aqui iniciam uma caminhada com Cristo? Quantas pessoas que você conhece iniciam o teu ministério? Quantas pessoas que você conhece iniciam uma vida de oração, um propósito que ele coloca diante de Deus, e ele acha que nada vai acontecer, que aquilo é inalcançável, e ele começa no meio do caminho a desistir de promessa, a desistir de orar, a desistir do próprio milagre que tem buscado, porque aos teus olhos, na tua mente, no teu coração, parece que não vai alcançar. Deus pediu algo impossível, ele caminhou 3 dias, enquanto ele vê ainda está longe, mas ele não desiste. Glória a Deus, aleluia. Mesmo de longe, ele disse aos teus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz, o filho dele, iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. O que nós estamos falando desde o início? Que para muitos adoração é louvor, que para muitos adoração é música, sim, também é adoração.
força, uma fé racional que acreditava dentro dele mesmo com dor, mas em ter o coração, ele dentro dele, às vezes ele estava subindo, orando, ele estava subindo, clamando e dizendo assim: Senhor, eu vou lá, mas eu creio na providência divina, eu vou lá, mas eu creio no milagre, eu vou lá, mas eu creio que não vai ser necessário sacrificar o meu filho, mas se o Senhor não prover, para ti eu faço, porque eu creio que melhor é obedecer a ti, porque o Senhor tem o melhor para a minha vida. Porque quando o filho pergunta, eu creio nisso, nessa fé, porque quando o filho pergunta, ele diz assim: Isaac, fique em paz, Deus vai prover. E você sabe o que ele fala? Ele não fala Deus vai prover para mim, ele fala Deus vai prover para você, Isaac, o cordeiro. Ele não estava se importando com ele só se importava em obedecer. Por isso ele fala para o próprio filho: Deus vai prover para você. Eu acredito que ele não tinha comentado que era o filho, mas ele tinha certeza, no momento certo, o milagre vai chegar, a bênção vai alcançar, e essa história vai mudar. Sabe o que a palavra de Deus mostra para nós? Olha aqui, pastor. Isaac era fruto de quê? De oração. Isaac era a promessa do próprio Deus. Isaac era algo sobrenatural, extraordinário, porque é impossível duas pessoas com 100 com 90 ter filhos. Então Deus mostra que para ele nada é impossível, que tudo é possível. Você consegue imaginar o amor então de Abraão, às vezes Sara pelo filho? Quem consegue imaginar? O quantos eles amavam o filho? Quem quer que ele diga amém? Mas dentro da palavra, Deus ele nos mostra que nada pode ocupar o lugar de Deus. Mesmo amando, ele falava: dentro do meu coração só há espaço para Deus. E aqui está a resposta. Porque às vezes o nosso milagre não acontece. O porquê que a providência divina não alcança a vida de alguns? Porque ele divide o coração com muitas outras coisas, e o coração não é exclusivo de Deus. A gente troca Deus por tudo, por coisas, por objetos, por pessoas. A gente troca Deus por trabalhos. Se você olhar para a tua vida e eu olhar para a minha, nós cada um, se olhar para a tua própria vida, você vai perceber que a tua vida não é exclusiva de Deus. E não é isso que Deus quer, porque o que Deus quer é realizar a providência divina sobre as nossas vidas. Mas muitas das vezes Deus fica impedido porque o nosso coração há uma divisão entre Deus e o mundo. Entre a emoção e a razão. A gente troca Deus, a gente troca momentos de culto por prazer momentâneo lá fora. A gente troca momentos de oração por um programa de televisão ou pela rede social. A gente troca por coisas insignificantes. Às vezes fica cansativo eu dizer isso, mas qual é o mínimo que eu e você podemos fazer para Deus?
está na onde? Está na onde? Na igreja. Vim adorar aqueles que nos salvou, aquele que nos salvou. Vim adorar aquele que nos tirou da sujeira, da lama, aquele que mudou a nossa vida, porque assim como a minha vida é a vida de alguns. Se não fosse Deus, nem aqui eu e você estaríamos mais. Então Deus, Ele começa a mostrar para nós que nada pode ocupar o lugar de Deus em nosso coração. Então Deus começa a falar com a gente hoje sobre a verdadeira adoração. Que a verdadeira adoração se resume em obedecer, em obediência. Agora, deixa eu te perguntar. Dentro dessa palavra, quantos de nós participamos de um culto? Deixa eu só fazer uma pergunta aqui para resumir isso. Com quem é que Deus tem falado? Levanta as mãos. Dê um glória bem forte, Deus falou com você. Olha quantas pessoas Deus já falou com ele. Agora, de tudo que Deus falou com você, o quanto tornou-se em obediência, o quanto tornou em prática. De tudo que Deus falou com você, o quanto você obedeceu a voz de Deus, o quanto que você obedeceu tornou-se prática, você praticou, você obedeceu aquilo que Deus falou com você. Porque a gente fala, meu Deus, que louvor hoje. A gente sai falando que palavra hoje abençoada, meu Deus, olha que glória. Deus estava na casa, quantas pessoas falam isso? Deus estava na casa hoje, o mover de Deus foi grande nesse lugar. Meu Deus, o quanto Deus se revelou ao meu coração. Amém, glória a Deus, é lindo. É lindo você ver as pessoas levantando a voz, dando glória a Deus. Às vezes você vê pessoas emotivas, chorando, mas o quanto disso você praticou, você obedeceu e você fez para Deus aquilo que Deus falou para você. Glória a Deus. Por isso que eu disse no início que muitas coisas é difícil, irmãos. Porque às vezes Deus pede para você abrir mão do teu conforto, para você ir para a igreja, você não vem. Às vezes Deus te acorda de madrugada para você orar, mas você prefere murmurar e dormir e não quer obedecer. Às vezes Deus te pede algo para você ajudar a casa de Deus, você não vem. Deixa eu dizer, você sabia que a adoração também é cuidar da casa de Deus? Mas às vezes a gente vem para a igreja, eu não falo não, tem que limpar, tem que alinhar a cadeira, tem que limpar o altar, porque a gente acha que isso não é obra, mas isso é adoração. Servir, obedecer é adoração. Quantas pessoas aqui Deus chama para a obra, ele acha que para Deus é bom. Quem tem fé? A fé que adora é a mesma fé que tem que confiar em Deus. Vou repetir: a fé que adora a Deus, a fé que obedece a Deus, é a mesma fé que tem que confiar em Deus. Você precisa crer que aquele que cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas também. Você precisa entender que aquele que honra a Deus, Deus vai honrar também.
lágrimas. O que você está fazendo? O que está fazendo, homem? E às vezes, dentro dela, ela fala assim: tá bom. Tudo é dele. Tudo é por ele. São todas as coisas, é dele. Glória a Deus, aleluia. Você vai lá, eu vou ficar crendo aqui, eu vou ficar acreditando aqui. Às vezes ele falava assim: não, fica tranquilo, eu conheço Deus. Mas ele não, eu conheço Deus. É no momento certo, é na hora certa, ele vai prover. Eu acredito. Ela fala assim: tá bom, vamos pela tua fé então. Eu vou ficar aqui com os joelhos quebrados, eu vou orar. Às vezes o coração apertado, triste, ele subindo. E o filho olhando para ele e perguntando: pai, mas assim, o senhor conversou em casa, reuniu a gente, e agora nós estamos subindo, mas eu não estou vendo nada, pai. Olha aqui, cadê o cordeiro? Ele falou assim: filho, para você, Deus vai prover. Era como se ele dissesse: Deus não fizer nada para mim, mas ele fizer para você, tá bom, é o que eu quero. Para você, Deus vai prover. E aí ele olha para o servo, 3 dias andando, ele fala assim: ei, tá lá. É lá no momento, e agora? Quantas pessoas dizem: já estou 10, já estou 1 ano, eu me converti agora, mas até agora eu não vi nada, mas Deus vai prover. A gente precisa crer na providência. Irmãos, imagina, às vezes você sente uma dor, você já quer jogar para o alto, você sente um desconforto, você não quer, fica desempregada, Deus não é comigo. Quem falou? Ah, está faltando dinheiro, e agora? Cadê Deus? Quem falou que Deus não está na tua vida porque você não tem dinheiro? Quem falou? Porque às vezes a enfermidade tomou conta, Deus te abandonou. Quem falou? Quem disse isso? Ele fala: chegou a hora. Ele diz assim: fica aí, segura o jumento. Irmão, sabe o que eu imagino? E porque eles amarravam do jumento a carga que eles iam carregar. Eles colocavam do lado do jumento. Se não, vocês já viram isso, eles se carregavam. A gente chama isso no interior de gandaia, que às vezes fica 2 negócios de madeira assim, enche de coisa para o animal carregar. Sabe o que eu imagino aqui? 3 dias caminhando. Ainda tinha que subir um monte. Mas daí ele olha para os servos: fica aqui com a jumenta, que eu vou ali agora. Se o jumento trouxe as lenhas, trouxe as madeiras cortadas, quem que ia levar lá em cima? Agora, às vezes o filho tinha que subir um monte. Essa palavra vai de encontro com aqueles que acham que a tua vida espiritual está pesada demais, que não está fácil, que não está aguentando mais. Ele diz: olha, fica aqui que eu vou adorar. Mas ele pega tudo aquilo, coloca nas costas, pega um filho: filho, vamos subir. Imagina o peso, porque era um animal que tinha trazido. Mas isso demonstra a fé grande, a fé, a certeza, a esperança que Deus era na vida deles. Subiram até lá, numa pedra colocaram as madeiras, deitou Isaac. Às vezes colocou mais madeira em cima. Você imagina o filho olhando para o pai? Consegue imaginar isso? O cutelo era uma faca afiada dos 2 lados. Ele segurando aquela faca. Faltava poucos minutos. E ainda não tinha acontecido nada. Ainda o milagre não tinha acontecido, não tinha providência de mim.
Sabe o que eu imagino quando eu fiquei toda arrepiada quando eu li isso, quando o filho pergunta? Eu imagino a lágrima caindo do filho. Ô pai, eu amo o Senhor. Eu vim para trazer alegria, eu sou o fruto da sua oração, o Senhor vai me sacrificar. Mas sabe o que eu imagino também? O filho olhando para o pai dizendo assim: pai, é para Deus, vale a pena. Tudo bem, pai. Se é para Deus, tudo bem. Seja feita a vontade dele. Irmãos, eu estou aqui imaginando ele com a mão erguida, com a faca apontada. O coração dele. O coração dele. Eu estou há poucos segundos. E até agora não aconteceu nada. Mas também eu creio ele dizendo para Deus: Senhor, olha, o Senhor vale a pena fazer tudo para ti. Eu acredito na providência do Senhor, mas mesmo que o Senhor não faça, o Senhor continua sendo Deus na minha vida. O Senhor é Deus. E quando ele levanta o braço, a Bíblia diz que um anjo brada e grita no céu: não faça nada com o menino. E quando ele olha do lado, o anjo manda ele olhar para o lado. Já tem o cordeiro preparado, amarrado pelos chifres. Eu não sei o que Deus falou com você ou tem falado até hoje. Às vezes você olha para uma igreja e fala: minha família não está aqui. As pessoas, você olha para a igreja e fala assim: quantas pessoas saíram e não estão aqui. Às vezes você fala: eu tenho orado e o milagre ainda não aconteceu. Eu tenho buscado por uma promessa, Deus, e eu não estou vendo. Mas dentro dessa palavra, sabe o que Deus manda dizer para você? É na hora certa, é no momento certo, é naquele momento que você acha que você não aguenta, que não dá mais, que a providência vai vir sobre a tua vida. Mas vai ser naquela hora que vai doer, que vai estar difícil, vai ser a hora que Deus fala assim: agora chegou o momento, você aguentou até aqui, você suportou até aqui, você não teve uma fé de emoções, mas você teve uma fé racional, uma fé que crê, uma fé de certeza em mim. Então agora, hoje, chegou o dia que eu vou mudar a tua história. Então Deus está dizendo para você: não tenha medo de obedecer, não tenha medo de fazer o melhor, não tenha medo de confiar, não tenha medo de sacrificar o teu melhor para Deus. Amém, Jesus. Porque aquele que faz, Deus honra, Deus abre porta, Deus muda a história, Deus transforma a vida. Às vezes o fardo dele não era fácil. Ele chegar para a esposa e dizer para a esposa: olha, Deus pediu um filho de agora. 3 dias caminhando, depois deixou lá, colocou tudo aquele fardo nas costas, mas de Deus. Não tinha acontecido nada. Mas ele disse: eu vou obedecer, eu vou ali adorar, eu vou ali clamar, eu vou lá orar, eu vou lá buscar. É por isso que você tem que vir na igreja, você tem que sair do conforto. Eu vou lá orar, eu vou lá buscar, eu vou lá buscar uma palavra, eu vou lá ouvir a palavra, eu vou crer. Amém, Jesus. Porque a fé não se resume naquilo que a gente vê. Você não precisa ver para quê, você precisa acreditar. Ele não viu o milagre, ele não viu a providência, mas ele teve fé e obedeceu, ele creu. Obedeça mais, creia mais, confie
Não vivemos por nós, mas vivemos por Cristo. Viva por Cristo. Viva por Cristo. Coloque em prática tudo aquilo que Deus revela no teu coração. Adoração é muito mais além do que altar. A verdadeira adoração é a obediência. E quando há obediência, Deus move o céu ao nosso favor. Obedeça, creia, se sacrifique, faça o teu melhor. Para Deus vale a pena fazer o melhor, vale a pena sacrificar para Deus, vale a pena se prostrar diante de Deus, vale a pena se render diante de Deus, vale a pena abandonar tudo nessa terra para viver para Deus. Aqui não tem nada para o servo de Deus. A gente só mora num lugar, a gente não pertence a Ele. O nosso lugar é o reino do céu. Você pertence ao reino do céu. Por isso que o diabo não quer que você obedeça. Por isso que ele quer te prender numa fé de emoção, numa fé emotiva. Ele não quer que você tenha uma fé racional. Ele não quer. A fé emotiva te faz desistir por qualquer coisa. A fé racional faz você buscar, você crer até o fim da tua vida. É isso que Deus quer de você. O mundo não tem nada para te oferecer. O mundo não tem nada para você. O pregador já dizia vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Lá no finalzinho do Eclesiastes ele vai dizer para a juventude o que realmente vale a pena é servir a Deus e estar na presença de Deus. O que realmente vale a pena é servir a Deus. Estou ensinando. A palavra diz o que adianta o homem ganhar o mundo, o homem ter tudo e perder a salvação. Não vai adiantar em nada. Porque a salvação está muito além de riquezas e bens materiais e dinheiro. A salvação é muito mais além, muito mais preciosa. A palavra diz que, para provar isso, a palavra diz que você não foi comprado com ouro nem prata, mas pelo sangue precioso de Jesus derramado na cruz, por você, por mim e por nós. Vale a pena. Deixe tudo para servir a Deus. Faça de tudo para servir a Deus. Faça o teu melhor para Deus. E pode ter certeza que Deus vai mover o céu sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Aplauda bem forte.